aqui é o vídeo complementar com áudio, porque a internet daqui é muito ruim, não tem como fazer um vídeo muito grande, porque cada 1 minuto de vídeo demoraria aproximadamente 1 hora para upar. Então vou fazer pelo podcast para complementar o vídeo que eu ainda vou gravar hoje, tentar upar ele hoje sobre o projeto de lei que eu chamo de Lei David Jones. Tem esse nome por causa do cara do YouTube famoso, porque em 2015 eu vi ele comentando uma lei e ele disse que queria algum político que tivesse a ideia de lei para simplesmente baixar imposto. Eu não sou político, mas eu queria ser candidato. Vai que eu consiga e quero aprovar essa lei de minha autoria. Bem, a ideia dela é simplesmente uma coisa. Atualmente os jogos são taxados como jogos de azar. E a taxação dele é muito alta, na base de 72%. Somente em comparação, por exemplo, cigarros tem impostos de 80%, celular 39%, armas de fogo 71%, aparelho de raio-x, que é inclusive uma máquina que serve para salvar vidas e é o governo que compra ela, não são pessoas, absurdos 38%. A ideia é simplesmente reduzir esse imposto e botar critérios eficientes e inteligentes que estimulem simplesmente o melhoramento dos serviços. O critério simplesmente essa lei dos 72% ficam divididos em caso o jogo seja importado, ou seja, jogos de videogame, porque PC atualmente não tem mídia, ou seja, somente digital, mas eles também vão, mais ou menos para frente eu vou explicar. Bem, se o jogo for importado, ele já toma automaticamente 20%, que é o imposto sobre importação. Caso ele seja nacional, ele não receberia esse imposto, mas ainda teria impostos bem altos, no qual seria IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, 30%, PIS e COFINS, que são dois separados, mas está aqui unificados nos dados que eu peguei, 9,25%. Depois, Imposto sobre circulação de produto, ou seja, 18% a 25%, ele é variável, mas somente esses 4 impostinhos juntos dão aproximadamente 72%. Em alguns casos pode chegar a absurdo 104,25% de imposto em cima de um jogo eletrônico, somente isso. A ideia da lei é simplesmente, o principal fundamento dela ela tem uma taxação específica, critério criado especificamente para ela, na qual não pode haver nenhum imposto extra, ou seja, a taxação seria taxação sobre jogos eletrônicos de entretenimento, repetindo, taxação única, não pode ter nenhum imposto adicional, ou seja, jogos eletrônicos de entretenimento, ou seja, independente seja videogame, celular, jogos para telefone, mobile, PC, tanto faz, são todos classificados como jogos eletrônicos de entretenimento, vão receber os impostos devidos dele, somente isso, sem absolutamente nenhum imposto adicional. A ideia não pode ter mais impostos além do conferido a ele, simplesmente para não encarecer o projeto, ou seja, tornar mais acessível e barato. Só especificando, isso aí é para os jogos, ou seja, tanto faz se é físico ou digital, PC, console, celular, ele só abrange isso, ele não abrange, por exemplo, o hardware, ou seja, as peças do computador, ou o próprio videogame, o Xbox, o Playstation, algum videogame da Nintendo ou qualquer outro que venha existir. É somente sobre os jogos, ou seja, e os serviços eletrônicos dele, como o Game Pass, PlayStation Plus, esse tipo de coisa aí, assinaturas, mas inclusive não é para isso que eu estou falando, é simplesmente sobre o critério para dizer como que seria definido. A fundamentação tem a ver com com 3 critérios que são os critérios fundamentais, que foi a ideia que eu consegui finalmente terminar essa semana e ter a ideia especificamente dela. E no caso é uma ideia bem inteligente, focado em fortalecer o comércio nacional, ou seja, trazer a indústria nacional, gerando mais empregos aqui no Brasil e dando um incentivo de abatimento de impostos para as empresas,
em geral, ou seja, as criadoras de software, jogos, videogame, entretenimento eletrônico, independente seja jogos ou mesmo um software, um app, tanto faz, a ideia está tudo anexado, incluindo. Os critérios são específicos para jogos, mas também vale para outras áreas, então vou falar especificamente esses critérios. São 3. O critério é: esse jogo, no caso jogos, esse jogo ele só roda em um idioma estrangeiro, ou seja, é um critério a menos. Segundo critério, mesmo rodando em um idioma estrangeiro, ele é localizado pelo menos nas partes textuais, ele tem textos, menus, aí ele já ganha um abatimento. Terceiro, esse jogo, além de ter textos e menus, ele roda no idioma português, ou seja, ele tem dublagem. Só dele ter dublagem já baixa mais ainda. A ideia é, vai batendo de 2,5% a cada 2,5% por cada critério desse. Ou seja, tem o normal, que é somente língua estrangeira, e 2 critérios. Os critérios são pelo menos em textos, menus, e o terceiro critério seria ele, além disso tudo, vir dublado. Aí simplesmente ele ganharia um abatimento em cima disso, ou seja, os estúdios de dublagem ganhariam, que teriam mais clientes para fazer essas dublagens, que aumentaria o comércio nacional e valorizaria simplesmente o produto, agregaria mais valor a ele, dando um produto de qualidade melhor para as pessoas, para você entender seu próprio idioma, vindo assim como você vê nos filmes, e ganhando o benefício de abatimento fiscal, ou seja, redução de impostos para ela, que fariam isso. Então eu vou fazer essa fundamentação como eu já fiz, ou seja, eu falei, expliquei como funcionaria a ideia de fundamentação. Somente lembrando, é um imposto único, ou seja, nenhum imposto extra vai valer em cima, não pode ter mais nenhum imposto extra além do imposto específico chamado imposto de jogos eletrônicos de entretenimento, ou seja, não pode ter nenhum imposto. Eu já sei que eu já repeti isso várias vezes, mas vamos repetir agora mais essa e fim. Bem, agora já como eu já apresentei os critérios, tem 3 hipóteses aqui que eu vou falar sobre elas. Elas são aqui, algumas não são aplicadas para PC, porque raramente você vai ver mídia física em PC, são digitais hoje em dia, mas vou começar aqui. Ou seja, critério A, mídia física de jogos importados, ou seja, ele é um jogo, ele está em um disco, ele não é digital, ou seja, você tem um jogo em mídia física importado, ele vai receber. No caso, se ele for somente em idioma de língua estrangeira, ou seja, totalmente em outro idioma que não o português, vai receber 20% de imposto, que é igualzinho o critério somente pela importação. Aí agora ele vai abaixando, eu vou falar. Agora, se esse jogo, mesmo sendo importado, ele tiver pelo menos textos e menus em português, ou seja, já tem um pouquinho um critério melhor, ele vai ganhar um abatimento de 2,5% a menos, ou seja, vai valer 17,5%, ou seja, tendo menus pelo menos em português e textos, vai ser 17,5%. Agora, mesmo sendo um jogo que vem de outro país, se simplesmente ele tiver esse critério de, mesmo sendo de outro país, vir totalmente em português, inclusive áudio, ou seja, ele vem dublado, mais textos e menus, ou seja, completamente nacionalizado, 100% em português, como são, no caso, jogos de futebol como FIFA, PES, alguns jogos como Call of Duty, ele receberia abaixo, ou seja, 15% de imposto. Como eu já disse, ele pula mais ou menos de 2,5% por critério. São esses 3 critérios. Esse aí que eu falei foi o exemplo A, que foi sobre o jogo importado. Agora são jogos fabricados no Brasil, ou seja, o jogo precisa ser prensado aqui no Brasil, ou seja, se eu for prensado aqui vai constar como um jogo fabricado nacionalmente. Aí agora o imposto já é mais baixo, já começa em 15%, ou seja, e os critérios são o mesmo, então eu vou tentar ser mais breve, como já expliquei especificamente como funciona, ou seja, 15% de imposto caso o jogo seja
Somente em língua estrangeira, 15%. Agora, 12,5%. 12,5% caso o jogo seja em língua estrangeira, porém venha com textos e menus em português, 12%. Agora, 10%. 10% caso o jogo venha no idioma nacional, ou seja, português, mas de menus e textos em português, ou seja, 100% português, prensado no Brasil, 10%. Já baixou bem mais. Isso vai estimular o comércio de jogos, ou seja, para eles baixarem o preço, assim repassa por um preço mais baixo para o público, ou seja, as pessoas que vão comprar, e isso eles ganham, porque o jogo fica mais interessante você comprar, só pelo fato de você entender legal, porque ele vai estar dublado. Você tem um critério de gerar empregos com isso e a empresa ganha o abatimento fiscal, que vai justificar o gasto extra que eles vão ter para fazer a localização do jogo. É tudo muito bem pensado, muito bem feito. Terceiro critério, jogos de mídia digital, ou seja, tanto faz se é para videogame ou PC, porque agora vai encaixar, por exemplo, agora vai encaixar Steam, vai encaixar PSN, vai encaixar Xbox Live, vai encaixar o Play, vai encaixar em geral todas as lojas que catalogam mídia digital, independente seja videogame ou console. Seja videogame e console são equiparados. O critério aqui é jogos eletrônicos de entretenimento, ou seja, se o jogo é totalmente em língua estrangeira, 10%, 7,5% caso o jogo seja em língua estrangeira, porém tenha textos e menus em português, e incríveis 5% caso o jogo seja completamente português, ou seja, dublado, textos e menus. Poxa, 5%, cara. Quanto que você não pagaria, por exemplo, o Battlefield, que hoje não é nacionalizado, ou seja, ele fica em português. O próprio Call of Duty já está vindo com menus e textos em português. Muitos jogos que tem, só pelo fato de ter na versão digital 5% e 10% simplesmente seria vir totalmente em português, já vai ser um incentivo para as empresas a fazerem essa localização do jogo, que vai gerar mais empregos nos estúdios de dublagem e vai fazer o jogo ficar mais interessante e estimular as pessoas a consumirem mais esse produto. Não é maravilhoso? É uma boa ideia. Diferente de pessoas que não pensam absolutamente em nada e querem entrar na política simplesmente para ganhar dinheiro. Bem, o dinheiro eu quero. A diferença é eu tenho um pouco mais de conteúdo a acrescentar. Até mesmo acho que eu sou o único político além do Bolsonaro que quer baixar imposto. Bem, o único jeito de você diminuir o tamanho do Estado é simplesmente reduzindo os impostos. O governo não tem como pagar super salário se os impostos serem baixos. Não vão conseguir se sustentar. E como eu disse, ela abrange também telefones. Então vamos voltar aqui ao assunto. Bem, se o jogo for um jogo de telefone, ou seja, um jogo mobile pago, ele tem alíquota de 5%. Caso seja um app, ou seja, um app, um software para telefone, um programa, é 4%. Isso aqui é para telefone. Esses aqui não tem critério de dublagem ou localização nem nada, não importa. É 5% para jogos, 4% para apps. Agora para PC, softwares, isso aqui tem critério sim. 6% para software em língua estrangeira e caso esse software seja localizado, ou seja, ele vier com textos já em português, ele vai pagar 4%. A ideia é simplesmente fazer uma lei inteligente e funcional que estimule o consumo e o comércio, no qual simplesmente as pessoas vão consumir mais porque vão ter um produto que lhe agrada mais pelo fato dessa facilidade com o idioma, e vão comprar mais e as lojas vão vender mais porque vai ter menos imposto. Por exemplo, poxa, você tirar de 72% para 20% já é absurdamente baixo, sem falar na variante que pode chegar até 5%. Isso para jogos. Mesmo o PC que tem a taxação menor, acredito que a taxação dele, que eu não tenho os dados, mas seja acima de 20%. Isso aqui só já baixa o PC mais barato do que ele já é. E meu nome já sabe, se quiser vou te